Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de conversões. Agora vamos falar sobre os códigos e como eles são convertidos para fazer a comunicação com hardwares. Na primeira aula falamos sobre as conversões de decimal para hexadecimal através da divisão. Falamos de binário para decimal, para octal, para hexadecimal, tudo através de cálculos. Na segunda aula falamos sobre a conversão com os métodos de empacotamento e desempacotamento. Nesta aula vamos falar sobre os códigos. Comunicação em códigos. O sistema de numeração binário é usado para comunicação interna de diversos componentes e equipamentos eletrônicos, como computadores, por exemplo. A quantidade de bits que ele processa indica sua capacidade de processamento. Apesar de o sistema usado ser o binário, alguns equipamentos empregam códigos para realizar tal comunicação. Os códigos são representados por códigos, letras e símbolos. Aqui temos uma pirâmide hierárquica de baixo nível para alto nível. Como você pode ver, aqui temos o hardware, que é o nível mais baixo, que é a parte física, né? E para fazer a comunicação com esta parte física, porque sem essa comunicação ele seria só um objeto sem utilidade, né? Temos então a linguagem de máquina, onde temos o binário. O hardware trabalha em modo binário. E para fazer a programação para este binário, nós temos então a linguagem de montagem. Neste nível, que ainda é baixo nível, temos algumas linguagens de programação, como o Assembly, por exemplo. O Assembly é uma linguagem de programação de baixo nível. Ela trabalha quase que diretamente com o hardware, né? Ela só não faz isso porque quando a gente programa em Assembly, ao compilar, esta linguagem Assembly é transformada em binário para que o binário converse com o hardware. Após isso, temos as linguagens de alto nível, que são as linguagens orientadas a objeto, como Java, C++. Temos outras linguagens também, PHP, Delphi, ASP.NET e assim por diante, Python, né? Todas elas. Aqui também temos a linguagem C. Na verdade, a linguagem C também é uma linguagem de baixo nível, certo? Essas linguagens aqui, até inclusive sistemas operacionais como o próprio Windows, o Linux, vieram daqui, do C e do Assembly, ok? E mais alto nível ainda temos as linguagens visuais. Aqui são os usuários finais, né? As pessoas que nem sabem programar, na maioria das vezes, que usam os programas já prontos, né, feitos por estas linguagens, né, que são destinadas ao usuário final. Então, alguns exemplos. Vamos começar pelo código BCD8421, que usa 4 bits. O código BCD8421, decimal codificado em binário. Em inglês, é Binary Coded Decimal BCD. Foi desenvolvido para codificar os algarismos decimais em binários, para representar os números decimais de 0 a 9, por isso sua tabela é só de 0 a 9. O código BCD necessita de 4 bits para cada bit. O código BCD é aplicado em displays numéricos, comuns em relógios digitais, contadores e voltímetros que usam displays de 7 segmentos para exibir números decimais de 0 a 9, calculadoras e sistemas de vendas, caixas registradoras antigas e calculadoras científicas portáteis. Também em circuitos digitais, muito usado aqui, conversão direta de números decimais para binários para manipulação interna. Eis sua tabela e vamos a um exemplo simples do código BCD8421, a conversão do decimal 538. Muito simples, vamos pegar o primeiro decimal e convertê-lo
para um binário através de sua tabela, que é 0101, como podemos ver aqui. Vamos pegar o segundo decimal e convertê-lo para binário através de sua tabela. Muito simples, 0011 e assim sucessivamente. Então temos o decimal 538 nesse extenso binário. Se por acaso você não tiver a tabela, podemos fazer como dito na primeira aula, no primeiro vídeo, né, dessa sequência de aulas. Esse aqui é o terceiro vídeo. Podemos então converter o primeiro decimal em binário. Para isso precisamos dividir sempre por 2, pois estamos trabalhando com base 2. Então, 5 dividido por 2, 2, porque 2 vezes 2, 4. 5 para 4, 1. Podemos continuar dividindo, pois o quociente ainda não é menor do que o divisor. Então, 2 dividido por 2, 1, porque 1 vezes 2, 2, para 2, nada. Então, agora o quociente ficou menor do que o divisor, paramos a divisão. Então, lendo da direita para a esquerda, temos 1, 0, 1. 1, 0, 1. Como podemos ver aqui, 5, 1, 0, 1. Porém, temos um dígito a mais. Por quê? Porque o BCD são 4 dígitos, são 4 binários, como você pode ver aqui. Entendeu? Então, por isso, adicionamos aqui um 0 no bit mais significativo. E se você não tiver o decimal, tiver apenas o binário, então fazemos dessa forma. Para a conversão do binário para decimal, como você pode ver aqui, o 5, vamos fazer um cálculo, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o primeiro dígito, o primeiro bit mais significativo, multiplicá-lo pelo primeiro dígito do BCD, como podemos ver aqui. Pegamos o segundo dígito do binário, multiplicamos pelo segundo dígito do BCD. O terceiro pelo terceiro, o último pelo último, o quarto pelo quarto do BCD, certo? Assim temos 8, 0 vezes 8, que vai dar 0, né? Podemos cortar. 1 vezes 4, que vai dar 4. 0 vezes 2, que dá 0, cortamos. E 1 vezes 1, 1. Assim, somamos o resultado, 4 mais 1, para obtermos o decimal 5, como podemos ver aqui. Dessa forma, então, convertemos o binário 0101 no decimal 5. E podemos fazer, e temos que fazer isso para cada número que você não tenha o decimal já pré-definido. Temos também o BCD 7421, o BCD 5211 e o BCD 2421. A conversão do binário para o BCD se dá da mesma forma que fizemos com o 8421, porém multiplicando sempre pelos números do BCD correspondente a qual você quer transformá-lo. Bom, então vamos ver agora o código de acesso 3, que corresponde também, trabalha com 4 bits. Ele foi muito usado em calculadoras científicas antigas, portáteis e caixas registradoras. Ele tem sua principal aplicação em circuitos aritméticos. Aritmética decimal, usado em operações aritméticas de computadores antigos e calculadoras por facilitar a subtração e possuir propriedades de autocomplementação. Também usado para a detecção de erros, devido às suas propriedades, é aplicado em sistemas que precisam identificar falhas de transmissão. O excesso 3 ele tem uma diferençazinha aqui na tabela dele. Por exemplo, o código 5, por exemplo, em decimal lá no BCD, é 0101. No código excesso 3, não é. Você pode perceber que é 1000. Por quê? O código 3, excesso 3, ele é acrescido de 3 dígitos. Então, se nós contarmos 4 dígitos para trás, 1, 2, 3, você vai perceber que o binário do BCD, que é número 5 lá no BCD, ele vai estar no 2. Aqui, ó, 101. Vamos lá, dar uma olhadinha. Aqui, como podemos ver, no BCD 8421, o 5
é 101. Perceba que eu digo acrescido pelo seguinte: o 0011 lá no BCD ele corresponde ao 3, e o 3 aqui já é um outro binário. Vamos lá identificar. Perceba, o 3 é 0011. Por isso eu digo acrescido, porque no caso o 3 aqui no BCD 8421 corresponde ao 0 lá do excesso 3, tá vendo? O 0 aqui que seria o 3 lá no BCD, então acrescido de 3 dígitos, 1, 2, 3. Ok, então podemos ver aqui uma conversão muito simples do decimal 79 em excesso 3. Basta nós olharmos a tabela. Então vamos ter um binário de 1010, 1100, no caso 7, aqui 1010 e o 9, 1100, como está aqui. Então a conversão pela tabela é muito simples. Então agora vamos ver o código Gray, que é um código de 4 bits também. E este código é usado na comunicação de dados e consiste em variar apenas um bit por linha. É amplamente usado em motores encoder. E o que é um motor encoder? Para que serve, né? O que é? Um dispositivo eletromecânico montado na parte traseira do eixo de um motor de passo ou um motor DC. O seu funcionamento é o seguinte: ele monitora a posição da velocidade e direção real do motor, fornecendo feedback em tempo real. A sua característica: transforma um sistema aberto em um sistema de malha fechada, closed loop, permitindo correções automáticas de erros. A tabela desse código também é diferente das outras, como você pode perceber. O 5, por exemplo, lá no BCD era 0101, né? Quando a gente transforma ele dividindo por 2 tal, ele passa a ser 0101. Aqui não, aqui é totalmente diferente. Então, para converter um código Gray para decimal é muito simples, né? Como já vimos antes, basta olhar a tabela e transformar para o seu binário, né? O 4 é 0110, o 9 1101. Muito simples. Mas se você não tiver esta tabela, existe uma forma fácil de você memorizar e construir essa tabela. Esta aqui é a forma de construirmos a tabela sem termos ela, né? Então, como ela é de 4 bits, vamos ter 4 colunas. Então, da coluna da linha 0 para 1, vamos alterar a primeira coluna, que é essa aqui. Ou seja, como ele muda apenas um bit, se eu tenho 0, eu passo a ter 1. Na próxima linha, da linha 1 para 2, desta linha para esta, eu vou alterar a segunda coluna. Então, se eu tenho 0, eu passo a ter 1. Desta linha para esta, eu altero desta linha para esta, eu altero a primeira coluna. Se eu tenho 1, eu passo a ter 0. Desta linha para esta, eu altero a terceira coluna. Se eu tenho 0, eu passo a ter 1. Desta linha para esta, eu altero a primeira coluna. Se eu tenho 0, eu passo a ter 1. Desta para esta, a segunda coluna. Se eu tenho 1, eu passo a ter 0. Desta para esta, eu altero a primeira. Se eu tenho 1, eu passo a ter 0, e assim sucessivamente. O que é interessante observar aqui é o seguinte: sempre teremos 12, 13, 12, 14, 12, 13, 12, aí como não temos mais linha, 1. Esta é a forma de se memorizar essa tabela e construir ela caso não tenhamos. Bom, vamos analisar então agora o código 2 entre 5.
ele é de 5 bits. Agora já não estamos mais trabalhando com o de 4 bits. Usado para transmissão de dados na telefonia, além da detecção de erros. Consiste em 5 bits, em que sempre 2 bits assumem o nível lógico 1. Como sempre, temos aqui a conversão de um decimal 25, para o binário, que basta olharmos a tabela. Tudo muito simples, igual ao que estamos fazendo neste vídeo. O detalhe aqui se você não tiver essa tabela, como você vai decorar esta tabela, como você vai memorizar. É o seguinte, você precisa sempre observar esses 2 dígitos. Por exemplo, este dígito que antecede este 1, ele deseja sempre ficar próximo a ele. Quando ele chega perto, este se distancia e ele vem para trás e tenta chegar perto novamente. Quando ele consegue chegar perto, este se distancia e é criado um novo dígito aqui, lá na primeira coluna. Como ele não chegou perto ainda, este dígito continua aqui e ele vai chegando perto. Quando ele consegue chegar perto novamente, este dígito se distancia e é criado um novo na primeira tabela e ele vai tentando chegar perto. Quando ele chega perto, ele acaba aqui, porque não temos mais números. Esta é a forma de memorizar essa tabela. É sempre tentando chegar o dígito 1 próximo ao outro dígito 1. Bem simples também. Por fim, vamos olhar aqui a tabela ASCII. Existem outros códigos também, mas eu não vou entrar mais em detalhes neste vídeo, para não ficar extenso. A tabela ASCII trabalha com 7 bits. É um código padrão americano para troca de informações, American Standard Code for Information Interchange. É alfanumérico consistente em 7 bits. Ele é usado praticamente em toda a comunicação de texto, em computadores como arquivos TXT, e-mails, protocolos de rede e programação. Eu usei muito no Delphi para simular teclas. Vantagem: criou uma linguagem universal para que diferentes sistemas pudessem trocar informações textuais de forma padronizada. Aqui então temos um link onde você pode ver a tabela, mas basta digitar no Google. Temos um trecho de um código em Delphi. Não foi eu que fiz, peguei na internet, mas só para ilustrar, aqui foi criada a variável e aqui a pessoa chamou aqui a função, a condição if e ski_press 17, onde 17 corresponde à tecla Ctrl. E se for verdadeiro isso, aparece um show message, a mensagem na tela dizendo que a tecla Ctrl pressionada. Eu diria até que foi pressionada, mas tudo bem. Aqui neste site podemos ver um exemplo. Aqui no planetadelphi.com.br, um site bem antigo. Eu acompanhei esse site por muito tempo, Então aqui podemos ver até um exemplo aqui no Delphi. Se aqui receber, se a variável, a tecla receber esta vkback, vai aparecer aqui uma mensagem, a tecla backspace foi pressionada. Vamos aqui então conferir, vkback tecla backspace. Vamos conferir a 17 também que vimos lá aqui, vkctrl 11 e 17, tecla Ctrl, viu? Então é assim que funciona aqui é assim que funciona no Delphi. Tem essa lista enorme aqui, de códigos para letras, números, espaços e etc. Aqui temos a representação da tabela, mas ela é bem extensa, Ficaria mais interessante se fosse buscada na internet e vista através de um PDF, alguma coisa assim, ou pelo site que eu mostrei lá. Então, este foi o vídeo de conversões em relação a códigos e comunicação. E eu fico por aqui. Muito obrigado, valeu, até a próxima.